Para os animais selvagens, a vida se resume à sobrevivência. E nesta batalha por um lugar ao sol na natureza, as espécies se adaptaram de formas incríveis, desenvolvendo habilidades excepcionais e mutações anatômicas que permitem que elas prosperem mesmo nos ambientes mais inóspitos. Mas para algumas espécies, a vida é uma questão de resistência. São animais que enfrentam duras jornadas para permanecer vivos, abrindo caminho pelas águas mais perigosas e os terrenos mais inóspitos do planeta, atravessando o território dos predadores mais mortais e suportando os climas mais extremos da Terra. Nestas jornadas incríveis, estes animais devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para sobreviver. Lei da sobrevivência. Jornadas incríveis. Um deserto escaldante na Jordânia. O cenário de uma jornada curta, mas com alto grau de dificuldade. Este besouro tenebrionídeo está abrindo caminho pelas pedras escaldantes do deserto em busca de alimento. Mas esta é uma terra estéril e hostil, e pouca vegetação cresce aqui. Cansado de viver de folhas mortas e restos, este besouro está ansioso para encontrar plantas mais suculentas. Mas não será uma tarefa fácil. Ele precisa percorrer muitos quilômetros até o litoral, onde o ar marinho permite que a vegetação cresça. Mas há um problema. Para reduzir a desidratação, a natureza fundiu suas asas, tornando impossível o voo. Ele terá que caminhar. Ele se prepara para uma longa e árdua viagem. Ele terá que enfrentar o calor extremo do deserto, suportar a falta severa de água e superar ventos fortes. Este besouro já está acostumado à brutalidade do deserto, mas mesmo para ele, este clima impiedoso testará os limites de sua resistência. A temperatura supera os 40 graus com frequência no deserto. Quase todos os animais que vivem aqui são noturnos, já que poucos sobreviveriam ao calor extremo do dia. Mas não o nosso besouro. Ele tem patas especialmente adaptadas que permitem que ele ande nas pontas dos pés ao caminhar pelo deserto, elevando seu corpo para longe da areia quente. Não é só o calor que dificulta a sua caminhada. É a falta de alimento e água. Às vezes, não chove durante meses seguidos nesta região. Seu tempo está se esgotando e ele precisa chegar logo ao oásis costeiro. Para complicar a situação, o vento do deserto sopra forte, atirando areia em sua cara, impossibilitando que ele prossiga em sua jornada, por enquanto. Por sorte, alguns gravetos secos garantem algum abrigo. A maioria dos animais não conseguiria sobreviver por tanto tempo sem água, mas o besouro tenebrionídeo desenvolveu uma tática inteligente para superar isso. Ele tem a incrível habilidade de produzir água internamente. Seu corpo é capaz de fabricá-la a partir de outras moléculas, até mesmo de folhas secas ou madeira apodrecida. Muito útil quando se vive num deserto. Depois de atravessar incontáveis dunas e desertos rochosos, a longa viagem de 6 semanas do nosso besouro tenebrionídeo finalmente chega ao fim. O ar marinho produziu uma pequena variedade de flores, e ele rapidamente as consome, saciando sua sede e enchendo o seu estômago de sementes. Ele usa seus palpos curtos, semelhantes a antenas, para manusear o alimento, enquanto as peças bucais consomem a vegetação.
Viajar por um ambiente tão inóspito como o deserto da Jordânia pode testar os limites das táticas de sobrevivência de um animal. Mas se deslocar dentro d'água também pode ser desafiador. A grande migração dos salmões começa no Oceano Pacífico e termina 1000 quilômetros depois, nos rios da ilha de Vancouver. É uma jornada épica em que 500 milhões de salmões sobem os rios onde nasceram para poder desovar e se reproduzir. São muitos os perigos que eles encontrarão no caminho, mas a missão destes peixes é voltar para casa a qualquer custo. Ninguém sabe ao certo como estes salmões sabem encontrar os mesmos rios. Uma teoria sugere que eles usam os campos magnéticos da Terra, enquanto outra supõe que os salmões têm um olfato aguçado e o cheiro do rio onde nasceram está codificado em seu DNA. Eles conseguem farejar uma única gota de seu rio natal em 1 milhão de litros de água do mar. Usando esta tática de localização, milhões de salmões iniciam sua grande aventura atravessando todo o Oceano Pacífico e chegam à fronteira do litoral canadense no final do verão. Mas, quando se aproximam do litoral rochoso da ilha de Vancouver, um caçador faminto os espera. Este leão marinho de Steller é o maior de sua espécie no planeta. Ele tem mais de 3 metros de comprimento e pesa mais de 1 tonelada. Os leões marinhos esperaram o ano inteiro pela chegada dos salmões a estas praias. E agora, eles aproveitam a oportunidade. Os leões marinhos podem ser lentos e desajeitados em terra firme, mas dentro d'água, eles se tornam astutos e ágeis. Dotados de impressionante manobrabilidade, eles giram e se contorcem para agarrar suas presas. Os salmões tentam escapar, mas os leões marinhos conseguem virar rapidamente. E os peixes não têm chance de fugir. Os leões marinhos capturam milhares de salmões. Mas nem mesmo estes formidáveis predadores conseguem prejudicar os enormes cardumes que chegam aqui nesta época do ano. Apesar de já ter viajado centenas de quilômetros, este cardume ansioso para depositar seus ovos rio acima ainda enfrentará obstáculos maiores. Nem todas as jornadas do reino animal têm uma dimensão tão grandiosa. Para alguns, até a viagem mais curta pode ser um desafio. Uma vez por semana, esta preguiça faz um percurso curto para descer de uma árvore na floresta tropical onde vive, para fazer suas necessidades no chão. Mas é um longo caminho até o solo, e as preguiças são os mamíferos mais lentos do mundo. Elas percorrem menos de 14 metros em um dia. As preguiças são lentas porque têm um metabolismo muito lento, o que significa que precisam poupar o máximo de energia durante os deslocamentos. Elas gastam tão pouca energia que precisam consumir uma quantidade ínfima de alimento. Esta preguiça consome menos de 200 gramas de folhas por dia. Cada refeição pode levar 30 dias para ser digerida. Esta preguiça está começando sua viagem semanal à base da árvore. Ela pode levar o dia inteiro para chegar lá. Mas ela não é o único animal nesta expedição. Escondida no fundo da pelagem da preguiça, vive uma colônia de mariposas. Estas mariposas passam grande parte da vida adulta no interior da pelagem desgrenhada da preguiça. Conhecidas como mariposas do bicho preguiça, 100 ou mais destes insetos podem ser encontrados ocultos entre os pelos de uma única hospedeira. Mas para procriar, elas precisam depositar seus ovos nas fezes da preguiça quando o animal decide descer até o chão da floresta para fazer suas necessidades. Na verdade, quando ela chega ao chão da floresta, a noite já está avançada. As mariposas aproveitam a oportunidade e depositam seus ovos. Na fase larval, elas se alimentam exclusivamente das fezes da preguiça.
Ao pegar carona com sua hospedeira, as mariposas fêmeas garantem estar sempre no lugar certo para depositar os ovos perto da fonte de alimento das lagartas. Em breve, as lagartas passarão pela metamorfose e voarão até o alto das árvores para viver em sua própria preguiça hospedeira. Bem longe do ambiente quente e verdejante da floresta tropical. Outra jornada, bem mais heróica, está prestes a acontecer. Os penhascos traiçoeiros do litoral da Patagônia. Mais de 400 mil pinguins de penacho amarelo preferem nidificar aqui. Todos os dias, eles enfrentam uma missão dramática. Os ninhos desta espécie se localizam no alto dos penhascos para manter os filhotes afastados dos predadores. Mas os filhotes estão famintos e agora os pinguins fêmeas estão voltando de uma expedição de pesca para trazer alimento para suas crias. As ondas aqui podem chegar a 12 metros de altura. Mas estes são os pinguins mais resistentes do mundo. As fêmeas começam a voltar à praia, enfrentando a fúria das ondas em grupos. Seus corpos, em forma de torpedo, são perfeitamente projetados para facilitar o mergulho sob as ondas e impulsioná-las na direção da praia. Ao chegar à linha costeira, as ondas enormes quebram e as lançam contra as pedras. Por incrível que pareça, as fêmeas chegam à praia ilesas. Elas então se dispersam pela areia, iniciando o caminho de volta para seus filhotes famintos. Mas a jornada está prestes a se tornar ainda mais difícil. Elas precisam negociar para passar por um grande grupo de moradores especialmente grandes e mal-humorados. Uma colônia de lobos marinhos. Estes animais chegam a 2 metros de comprimento e são 50 vezes mais pesados que os pinguins. Eles podem esmagá-los ou cortá-los ao meio em um instante. Um pinguim se arrisca longe dos outros e se vê sozinho e isolado. Uma manobra arriscada quando se está cercado por centenas de lobos marinhos irritados. Ele salta e abre caminho entre eles, tentando encontrar os outros pinguins. Mas para onde eles foram? Finalmente, ele encontra um amigo. E os pinguins iniciam a travessia entre os ruidosos lobos marinhos. Em outros lugares do mundo, os pinguins são caçados pelos lobos marinhos. Mas aqui, por algum motivo, eles parecem tolerar os pinguins. Em termos. Os lobos marinhos mordem e avançam enquanto os pinguins tentam abrir caminho pela colônia. Um pinguim comete a ousadia de subir em um lobo marinho, quase é mordido em represália. Mas, felizmente, eles conseguem atravessar ilesos. No entanto, sua aventura ainda não terminou. Estas intrépidas fêmeas precisam escalar centenas de metros para alcançar a segurança dos ninhos. Os pinguins de penacho amarelo são escaladores exímios e seus pés palmados e garras afiadas facilitam a aderência à superfície do penhasco. Eles vão saltando até chegar ao topo. Estes pinguins têm escalado este penhasco para procriar há décadas, a ponto de seus passos ficarem engastados na rocha. Finalmente, os pinguins chegam ao topo. Agora, falta só uma curta caminhada pelo penhasco para finalmente chegarem à segurança da colônia.
Abrindo caminho entre milhares de pinguins, eles encontram seus próprios filhotes e regurgitam os peixes que acabaram de caçar. O final do verão na América do Norte desencadeia uma das migrações mais fascinantes do mundo: o voo das borboletas monarca. Estas criaturas belas passam todo o verão nas florestas próximas às montanhas rochosas. Mas o outono está chegando e elas se preparam para voar para o sul, para as florestas ensolaradas da Califórnia e do México. É uma longa jornada de 4.800 quilômetros, uma das migrações de insetos mais extensas da Terra. A migração das borboletas monarca é um evento natural espetacular em que milhões dessas criaturas de cores vivas voam em direção ao sul. Cientistas acreditam que os olhos e antenas das monarcas conseguem rastrear a posição do Sol e funcionam como um GPS interno. Graças a uma combinação de correntes de ar e ventos de cauda que favorecem esta jornada de um mês, estas borboletas agora se instalam nos locais onde passam o inverno no México. Aglomeradas aos milhares, elas entram em um estado de hibernação sobre os abetos oyamel. Os descendentes das borboletas monarca ocupam as mesmas árvores todos os anos e podem cobri-las totalmente com suas cores laranja e marrom. Elas descansam aqui durante o inverno por vários meses e depois iniciam a penosa viagem de volta para o norte, na direção do Canadá. Mas sem a vantagem dos ventos a favor, as borboletas não vivem o suficiente para chegar tão longe durante sua vida. Em vez disso, elas param no Texas para depositar seus ovos. O ovo, por sua vez, passa por uma transformação curta, mas fascinante, conhecida como metamorfose. Depois de 4 dias, o ovo eclode em uma pequena larva chamada lagarta. Então, depois de 2 semanas se alimentando de folhas, a lagarta está totalmente formada e o processo de metamorfose começa. Ela se prende a uma folha e se transforma em uma crisálida. Durante os próximos 10 dias, a lagarta passará por um processo de mudanças rápidas. As partes do corpo da lagarta lentamente se transformam, até formar uma bela borboleta monarca. O inseto emerge da pupa e alça voo para iniciar sua incrível viagem de volta para as rochosas. São necessárias 3 gerações dessas borboletas para percorrer os 4.800 quilômetros até a América do Norte. Onde, neste momento, a migração dos salmões na ilha de Vancouver está no auge. Repletos de ovos, estes salmões estão ansiosos para depositá-los rio acima. Mas há um grande obstáculo no caminho. Uma sequência de quedas d'água de 900 metros de extensão, com fortes correntezas e pedras salientes. Descer essas quedas já seria difícil para a maioria dos peixes, mas nadar rio acima parece uma façanha impossível. No entanto, os salmões têm uma determinação férrea. Avançando contra a correnteza, eles se lançam no ar. E um dos eventos mais fascinantes do reino animal começa. Eles raramente conseguem na primeira vez, mas desistir não é uma opção. Estes salmões morrerão tentando. Várias e várias vezes, eles se lançam contra a violenta correnteza em uma tentativa desesperada de chegar ao topo. A espuma da água gera uma elevação hidráulica que os salmões usam para dar saltos enormes em pleno ar. Atravessar todas as quedas exige uma força imensa, e só os mais resistentes conseguem. Os salmões que alcançam o topo podem pensar que a viagem para chegar às áreas de desova está quase no fim. Mas alguém está esperando o rio acima, seu obstáculo mais perigoso até agora. Este é o lar do urso negro, um pescador de salmões excepcional. Ele é o maior predador desta ilha e está pronto para seu jantar. Embora sejam principalmente vegetarianos, a chegada dos salmões para a desova provoca um frenesi de alimentação entre estes ursos que engordam para passar o inverno na América do Norte. Escolhendo o momento certo, o urso mergulha na água.
Um bom caçador como este consome até 15 salmões por dia. Ele precisa acumular reservas para a hibernação que se aproxima. Por isso, se concentra no cérebro, ovos, pele e músculos do lombo, que contém alto teor de gordura. Os ursos negros podem matar mais da metade dos salmões nestes riachos menores. Sofridos e exaustos, os peixes que sobreviveram agora precisam concentrar sua energia na última e mais importante fase desta jornada, aparentemente sem fim, que sem dúvida é uma das mais dramáticas do planeta. A migração dos gnus. É o maior deslocamento de animais terrestres da Terra e um dos maiores dramas da natureza. Ao longo de um ano, mais de 1 milhão de gnus seguem as chuvas sazonais em sua caminhada do extremo sul das planícies até o norte e depois retornam. É uma odisseia traiçoeira de 3.000 quilômetros, em que mais de 250 mil animais morrem de exaustão ou são devorados por predadores que os espreitam ao longo da rota. Esta é a natureza, em sua forma mais crua e selvagem. Alguns meses depois do início da migração, as manadas fazem uma breve parada para que as fêmeas possam dar à luz. Quase 500 mil de filhotes nascem em um intervalo de 2 a 3 semanas. As manadas tentam não permanecer aqui por muito tempo. É a chance de caçadores experientes abaterem algumas presas fáceis. Bandos de leões estão espalhados por todo o Serengeti. E estes caçadores aguardam seu banquete anual. Um filhote recém-nascido não é páreo para um caçador tão experiente. Os leões têm sentidos aguçados, incluindo uma visão excelente, capaz de avistar a presa à distância. Além de visão noturna, muito útil nos ataques. Eles também têm uma audição incrível, que permite a detecção de presas a 1,5 km de distância. Para a sorte deste filhote recém-nascido de gnu, as leoas já mataram uma presa hoje. Este ambiente é tão perigoso que assim que chegam ao mundo, os filhotes de gnu já entram no modo de sobrevivência. Apenas alguns minutos depois de nascer, estes filhotes já conseguem ficar em pé e começam a andar. Eles precisam ser capazes de seguir a mãe se quiserem ter alguma chance de sobreviver. Os filhotes começam a praticar corrida. Com 2 dias de vida, eles já conseguem acompanhar a manada. Com o fim da época da procriação, a manada continua a longa marcha para o norte, através das planícies. Em breve, eles terão que enfrentar seu maior desafio até o momento: o rio Mara. É o cenário de um dos eventos mais emblemáticos da natureza. A travessia do rio Mara. 1 milhão de gnus tentará concluir esta famosa travessia, mas não será uma tarefa fácil. Embora estes animais sejam nadadores ágeis, a correnteza traiçoeira arrasta milhares deles por ano. Os animais precisam ficar atentos, não só à correnteza violenta. Um inimigo mortal se esconde nestas águas turvas. E ele não tem pressa, aguardando o momento perfeito para atacar. O crocodilo do Nilo. Estas enormes feras pré-históricas podem atingir 6 metros de comprimento e são capazes de dominar quase qualquer animal que estiver ao seu alcance. Eles têm uma mordida muito potente, com dentes cônicos e afiados, dos quais é quase impossível escapar. Os gnus começam a atravessar o rio, esperando evitar um encontro com este temível predador. Mas este crocodilo é o rei da emboscada e tem reflexos muito rápidos. Ele aguarda um gnu passar para se aproximar, e então... o crocodilo arrasta sua presa para o fundo do rio e para a morte certa. Apesar do perigo, os gnus continuam entrando na água, torcendo pelo melhor desfecho. Alguns são atacados durante a travessia, enquanto outros avançam para as margens, onde outros crocodilos os esperam. É um esforço caótico para chegar ao outro lado.
A migração dos gnus é uma das jornadas mais difíceis de todo o reino animal. E a determinação e resistência desses animais é realmente impressionante. Os verdadeiros atletas de resistência do mundo animal são as aves. Algumas conseguem percorrer milhares de quilômetros sem descansar. Um dos atletas mais impressionantes de todos é o albatroz de sobrancelha. Com uma envergadura de asas de até 2,5 metros, esta ave graciosa e elegante consegue planar serenamente sobre o mar durante dias. Depois de atravessar os oceanos do hemisfério sul, estas aves começam a aparecer nas ilhas Falkland aos milhares. Quase 75% da população mundial faz seus ninhos aqui, o que torna este lugar uma das áreas de procriação mais importantes do mundo. Estas aves são monogâmicas, e quando reencontram os parceiros depois de muito tempo, elas se preparam para mais um período de coabitação. Os rituais de acasalamento são surpreendentemente afetuosos, e eles passam longos períodos limpando as penas um do outro e se tocando com o bico. Juntos, eles constroem um estranho ninho em forma de torre, onde a fêmea deposita um único ovo. E depois que este ovo eclode, ambos os pais ajudam na criação do filhote, se revezando para caçar. Eles alimentam o filhote com um óleo espesso e concentrado que extraem das presas e o regurgitam na boca da cria. Os filhotes permanecem no ninho por cerca de 4 meses. E então se preparam para explorar o oceano selvagem, como seus pais. A longa viagem do albatroz através do oceano é motivada por apenas uma única coisa: o desejo de procriar. Mas algumas jornadas são realizadas por uma razão ainda mais fundamental: o desejo de sobreviver. No extremo sul do Saara, a água é escassa. Muito escassa. Esta manada de elefantes do Mali faz uma caminhada árdua em busca de um recurso desesperadamente necessário. Eles não bebem água há dias. Nos últimos 11 meses, a manada percorreu cerca de 600 quilômetros, a mais extensa migração feita por um elefante na África. É uma viagem exaustiva, migrando de um lago para outro. Em meados da estação seca, a temperatura durante o dia supera os 40 graus. E não chove há muitos meses. Esses animais se adaptaram à vida no deserto, com pés mais largos e corpos menores do que os de outros elefantes africanos. Isso os ajuda a percorrer quilômetros de dunas de areia para chegar à água. Mesmo assim, para os elefantes do Mali, cada dia é uma batalha para sobreviver. Uma fêmea idosa, a matriarca, conduz a manada. Ela precisa encontrar água nos próximos dias, ou ela e os membros de sua família podem morrer. A experiência da matriarca é decisiva, já que ela é a única que sabe a localização do lago. Portanto, o restante da manada precisa confiar nela. A manada já caminhou 50 quilômetros nas últimas 24 horas. E os filhotes estão com dificuldade de acompanhar. Ainda falta um longo caminho até um lago da região, mas não há mais volta. Retornar seria a morte certa. Eles precisam encontrar água logo. Depois de mais de uma semana caminhando, finalmente estes elefantes do Mali chegam ao lago Banzina. A vida do bebê elefante e do restante da manada está salva. Os elefantes engolem até 200 litros e armazenam ainda mais em uma bolsa de reserva na garganta. Em uma área do
tamanho do país de Gales, a matriarca conseguiu encontrar a única fonte de água tão necessária para sua família. A manada não sairá daqui até as chuvas voltarem, reabastecendo outros lagos da região. Então, eles começarão sua marcha mais uma vez. É outono, e os salmões do Pacífico finalmente conseguiram chegar às áreas de desova onde nasceram. Foi uma aventura épica chegar aqui. Depois de começar sua viagem no mar aberto, eles conseguiram enganar as mandíbulas famintas do lobo marinho de Stellar. Saltaram uma vasta corredeira. E depois escaparam das garras mortais do urso negro para chegar ao rio onde nasceram. Mas a viagem teve um impacto devastador sobre os peixes. Os machos estão exaustos e macilentos. Suas mandíbulas estão rasgadas e eles desenvolveram uma estranha corcova nas costas. As fêmeas não estão em melhor estado. Elas também estão agonizando e sua pele perdeu seu brilho saudável. Eles podem ter chegado aos locais de desova, mas agora precisam procriar. E esta é mais uma batalha. As fêmeas vasculham o fundo procurando o melhor lugar para depositar os ovos. Elas então escavam 1 ou 2 ninhos no leito do rio e se preparam para depositá-los. Os machos ficam por perto, esperando o momento certo de entrar em ação e fertilizar os ovos. A fêmea do salmão pode depositar cerca de 3.000 ovos em ninhos espalhados pelo leito do rio. Os salmões finalmente cumpriram a missão que iniciaram há tantas semanas e produziram a próxima geração. Mas agora, sua jornada chegou ao fim. E os salmões do Pacífico sempre morrem depois de desovar. No entanto, sua morte é essencial para manter a saúde do ecossistema fluvial. Os corpos em decomposição liberam nutrientes que sustentam a cadeia alimentar aquática. Durante a grande migração dos salmões, os peixes viajam mais de 1.000 quilômetros para chegar ao seu destino final. Mas há um animal que supera todos os recordes em termos de distância. A baleia jubarte. Estes gigantes serenos de 16 metros realizam a mais extensa migração de mamíferos do planeta. Elas começam sua jornada nas águas frias da Antártida. Depois, nadam até as áreas de procriação de inverno no Havaí, México, Costa Rica e na Colômbia. Esta odisseia incrível leva cerca de 160 dias, uma distância de mais de 8.000 quilômetros. As jubartes são grandes nadadoras e usam sua enorme nadadeira caudal para tomar impulso e se elevar acima da superfície da água. Elas conseguem reter o fôlego por até 45 minutos antes de subir para respirar e podem mergulhar até 200 metros de profundidade. As jubartes conseguem se comunicar usando uma variedade de cliques, gemidos e assobios. Acredita-se que eles ajudam na navegação e servem para atrair potenciais parceiros. Suas nadadeiras são tão fortes que, às vezes, elas saltam totalmente para fora d'água. Este salto é uma visão espetacular, embora os cientistas não saibam exatamente por que elas fazem isso. Talvez seja para remover os parasitas da pele, ou uma outra forma de comunicação com outras baleias. Esta jubarte fêmea percorreu quase 10.000 quilômetros por um motivo muito especial. Esta baleia foi para as águas mornas do litoral da Colômbia para dar à luz um filhote.
Apesar de seu bebê já pesar mais de 1 tonelada, ele tem pouca gordura e a temperatura mais elevada da água o mantém vivo. Também não há predadores, como as orcas, para ameaçá-lo. As jubartes têm um período longo de gestação de 11 meses e as fêmeas procriam a cada 2 ou 3 anos. Durante a sua vida, ela pode ter até 15 filhotes. As baleias preferem dar à luz na Colômbia para escapar das águas geladas da Antártida. Movidos pela necessidade de encontrar alimento, pelo instinto de procriação, ou para escapar da mudança das estações, os animais não poupam esforços para chegar onde precisam. Mesmo com obstáculos aparentemente impossíveis no caminho, ou predadores mortais à sua espera, eles sempre encontram um meio de chegar ao destino de sua jornada. Não importa a dificuldade da viagem, os animais vão até os confins da Terra para encontrar uma forma de sobreviver. Versão brasileira, Vox Mundi.